Boa noite, produção! Estamos ao vivo, começando mais um AtivasCast. Vem chegando, vem chegando. Daqui a pouquinho nossa convidada surge aí pra gente adicioná-la. Aqui, a Fúvia. Boa noite, Fu! Como que tá essa força aí, Bauru? Vamos aguardar um pouquinho. A Érica tá chegando. Mandar um beijão aqui para nossa produção, a lá Bruninha Delfito, aqui aparecendo com a gente. Sem ela nada acontece, viu, gente? É a nossa mestre aqui da produção. Muito bom tê-la conosco também. Vou guardar mais um pouquinho. Pessoal chegando. Vamos abrindo aqui o material de hoje. Hoje vamos falar sobre literatura brasileira e os caminhos para publicação independente. Olha que assunto maravilhoso para você que quer ser escritor ou mesmo que é apaixonado por leitura, por livros. Teremos esse papo incrível com a Érica da Editacuja. Você não tem pedidos? Aqui entrou. Mas é só isso. Convidar. Eu faço da minha vida sem ela, gente. Ela já ajeitou aqui pra mim tudo. Aqui. Boa noite, dona Érica. Como que tá? Oi, Noemi. Eu também, e você? Tudo bem. Graças a Deus! Seja muito bem-vinda nesse papo nosso. Gente, a Érica, ela é mais do que uma convidada, né? Além de parceira, ela se tornou uma amiga, porque ela é uma pessoa delícia, assim, sabe? De conversar, de se relacionar. Ela é uma querida e a gente tinha que fazer esse papo com ela hoje, porque amanhã é o dia do escritor. E a gente tinha que trazer uma pessoa especial com esse conhecimento imenso que tem essa dona Érica, que já passou aí por um montão de países, né, Érica? Já, você tá me deixando envergonhada. Lá. Eu vou te envergonhar agora dizendo que eu posso dizer a mesma coisa. Assim, tô muito feliz por esse convite. Acho que a gente teve um encontro maravilhoso, né? Assim, muito rapidamente nos conectamos e fizemos um trabalho muito legal juntas, assim, sempre um prazer falar com você, então obrigada pelo convite. É isso mesmo, gente. Bom, a nossa história, minha e da Érica, começou a contar um pouquinho, né? Ela, através de uma indicação, veio nos procurar para uma revisão de projeto, né, Érica? Na época era o Litera Rua. E logo quando eu bati o olho nesse projeto, falei, meu Deus, que projeto doido e incrível, isso aqui é uma obra-prima. E aí a gente começou a fazer a revisão juntas e não deu outra, o projeto foi para o PROAC Editais e pegou em primeiro lugar, né, Érica? Foi seu primeiro projeto, né? Foi meu primeiro projeto no PROAC, eu nunca tinha tentado, eu sou uma editora independente e tento trabalhar de forma muito independente, né? Mas esse livro, muito especial, a gente precisava de um financiamento, assim, ele era também um projeto caro, né? Um projeto muito ambicioso. E foi a primeira experiência, a gente não só ficou em primeiro lugar, como a gente tirou um 10,10, né? Então a gente foi acima da média. E eu me lembro, Noemi, que foi muito rápida mesmo a nossa primeira interação, depois você fez a produção executiva do projeto, né? Mas a sua contribuição foi muito precisa, assim. Então, a Noemi leu o projeto comigo, me falou, Érica, aqui você precisa melhorar. Ó, não coloca isso porque você pode assustar os jurados, né? Porque é um projeto também, assim, digamos, talvez um pouquinho fora do eixo, né? Ele tem muito crítico, né? Muita crítica social, muita crítica cultural dentro dele. Artistas, digamos, que falam que nem sempre as instituições querem ouvir, né? Exatamente. E a Noemi foi muito precisa, assim, em me dizer, olha, aqui tá muito legal, aqui melhora, isso aqui, por favor, Érica, não fale. Exato. E foi maravilhoso, e aí trabalhamos, né, ao longo do projeto, foi uma experiência muito legal, espero que façamos outros. Com certeza, Esse com certeza.
que, né, que você até mostrou, eu trouxe também. Essa lá. É um projeto, Aí, acho que também grande parte, assim, do sucesso que ele teve no edital e no PROAC é porque entendo que a secretaria reconheceu a inovação do projeto, né? Porque normalmente a gente no mercado editorial trabalhamos com texto primeiro, e aí chamamos normalmente artistas visuais para ilustrarem esses textos, para fazer a capa, para fazer ilustração de miolo. E aqui a gente inovou fazendo o contrário, a gente pediu para os escritores escreverem para as imagens, né? Então, foi um processo muito inovador. Além de ser um projeto de um grande artista que é o Paulo Ito, quem é de São Paulo certamente conhece as imagens dele que estão pelas ruas, né? E de ter um time de 10 escritores maravilhosos escrevendo para essas imagens, inventando histórias para elas, né? com certeza. Assim, eu tive em São Paulo agora, semana retrasada, e aí eu vi, cara, esse mural aqui, eu falei, nossa, que loucura, que tamanho gigante que esse cara pintou. Mas foi esse aqui que ele fez para o livro, não, né? Foi esse. Essas duas obras estão lá no Minhocão, né? Então, todas as imagens de dentro, elas já estavam feitas. A gente mandou um compilado de imagens para os escritores. Depois, gente, vocês dão uma olhadinha lá na nossa página para ver quem é esse time de escritores aqui. E aí eles escolheram de um compilado de imagens que imagem eles queriam fazer o texto. Mas como esse projeto vem e nasce da rua, né? Nasce do grafite, a gente ficou pensando como vai ser a capa desse livro, né? Vai ser uma imagem que já está feita. E aí, com o Paulo Ito, tivemos a ideia de fazer uma capa exclusiva para o livro e que fizesse o livro voltar para a rua. Então, ele pintou lá no Minhocão 2 faces de um edifício, e aqui a gente homenageou os autores que estão no livro, né? Então, o livro saiu da rua, veio para dentro, né, do papel e depois voltou para a rua de novo, assim, né? Como deve ser a cultura, né? Viva, transformadora, né? Acho que essa é um pouco foi a intenção que a gente teve com o Liter a Rua. Com certeza. Ser bem literário. Exatamente. Ó, a Jussara já comentando, que lindo! E, gente, tá disponível para venda também, né? Tá disponível para venda na página da Editacuja, na nossa lojinha. Pode mandar mensagem também, né? Isso, e gente, capa dura, coisa assim finíssima, o livro é maravilhoso, já andei lendo, realmente os autores, a seleção de autores ficou incrível, maravilhoso, e assim, fora da caixa, né, porque realmente a Erika tentou, primeiro a imagem, depois a escrita, sendo que sempre o livro é ao contrário, né, você primeiro escreve, depois ilustra, então a Erika fez a inversão e, cara, foi um baita sucesso aí, tanto que pegou em primeiro lugar no PROAC. Mas a gente está se adiantando aqui, Érica, deixa eu falar um pouquinho antes dessa pessoa maravilhosa que está com a gente aqui, gente. Pra vocês entenderem quem é, né? Essa pessoa. Bom, a Érica Casado, ela é especialista em desenho narrativo e etnográfico, antropóloga pela Universidade Estadual de Campinas, com carreira transversal no terceiro setor, na indústria cultural e em instituições educacionais. Cofundadora e editora executiva da Editacuja, dirige um dos catálogos de publicação que vai desde literatura aos jogos narrativos aplicados a universos reais, desenha e facilita jornadas e programas sociais, culturais e de negócios em países da América Latina e Europa. Ela fundou a Editacuja para promover um legado coletivo de pensamento e ação, com textos mais criativos e justos. É isso? Faltou alguma coisa? Eu espero que seja isso, né? Você sabe que a Editacuja, assim, ela normalmente provoca muita curiosidade com as pessoas, né? A gente fala, qual é o nome da sua editora? Qual o nome da sua empresa? Editacuja. E a primeira reação é sempre repetir, né? Editacuja, assim, né? E é claro, ela é uma brincadeira um pouco com a edição, né? Com editar, mas ela nasceu justamente com uma intenção, Noemi.
O dita cuja e dito cujo é aquele qualquer pessoa, né? A gente usa normalmente isso em documentos, né? O dito cujo disse, a dita cuja disse, né? Mas a nossa intenção, assim, com o nosso trabalho, com o nosso projeto, que é ter um projeto de vida, talvez mais que de uma empresa, né? É se transformar nas pessoas, não se nomear, não ter um nome próprio para poder assumir os nomes dos artistas e das pessoas que acompanham a gente nos projetos, né? Então, a gente tem esse caminho editorial, que acho que é o que a gente vai conversar bastante hoje, né? E tem também um outro braço, uma outra parte dessa Edita Cuja que se transforma, que trabalha muito com criatividade, com inovação. A gente abraça projetos dentro de empresas ou comunidades para ajudar as pessoas também a transformarem, materializarem seu pensamento em ações, e sempre ações justas, assim, éticas. Acho que a gente que trabalha com cultura, a gente tem um compromisso, né? Sim. A gente pode fazer coisas que melhorem o mundo, assim, né? Não é só fazer uma empresa, fazer um projeto, mas é tentar contribuir para viver num lugar melhor, né? Com certeza. A Paulinha aqui falando, uau, é isso mesmo, Paulinha. Eu sou muito chique, tenho clientes como a Érica, assim, são pessoas chiques. E aí também a Sepulveda falando boa noite. Mandar um beijo para todo mundo que está assistindo. A Mauê está aqui com a gente, a Ju já mandou também. Aqui a R. Cássia, maravilhosa. Paulinha de novo, que lindo, Paulinha. Ela é mesmo linda, é isso mesmo. Ela tá falando de você. Ó, a Cida, a Sepúlveda, é minha autora, minha escritora, né? Escritora da casa. Então, aproveitando que a gente está homenageando hoje os editores, ela me falou que ia vir. Eu separei até o livro dela, que eu vou aproveitar para mostrar também os livros, né? A Cida é uma grande contista, uma grande poeta. Ela é de Campinas, aí do interior de São Paulo também. Isso aí. Isso aí. Vale muito a pena ler a Cida. Assim, procurem o livro dela. A gente publicou O Vestido Criou Ana. Tem um outro livro em breve dela vindo aí. Livro que vai abalar um pouquinho as estruturas, né, Cida? E uma escritora que sem dúvida vale muito a pena conhecer, para quem tiver entrado aqui para pegar dicas de escritores, né? Super indico. Gente, vamos valorizar a galera do independente, né, Érica? Porque do Brasil é muito rico, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas eu quero que me ajude, principalmente. Ó, a Paulinha falando, ó, você é maravilhosa, e a Cida falando, Érica é uma grande pessoa. Aí, carinho, muito bom. Mas acho que a primeira pergunta que eu preciso fazer para você, Érica, que até para o pessoal também entender um pouco mais, que está em casa, o que exatamente é uma publicação independente e quais são as vantagens? Tá. É muito amplo assim, o conceito de independente, né? Mas eu acho que a gente pode partir talvez de um pressuposto financeiro mesmo, né? Então, a gente tem hoje no Brasil editoras grandes, médias e pequenas, né? Assim como nos outros universos musicais, você tem, né, as bandas que estão atuando num âmbito muito gigantesco, fazendo shows, né, com filas, como a gente vê, tem The Weeknd amanhã para a galera entrar e comprar, né? E tem as bandas independentes que vão tocar ali no centro cultural, vão tocar nos bares da cidade, né? Assim, que fazem shows menores também. O mercado editorial independente significa que são editoras que normalmente não têm um fundo não tem investidores, não tem empresas investindo ali, ou não tem investidores que estão trabalhando com capital. Então, digamos que normalmente você começa, inclusive, sem capital nenhum, capital quer dizer dinheiro, né? E aí você vai usar a própria força do seu trabalho, da sua equipe, do autor, de todas as pessoas que estão envolvidas naquela cadeia para materializar aquele projeto, esperando que esse projeto, digamos, se financie, se coloque de pé, assim, né? Quais são? Parece
desvantajoso, mas na verdade eu acho muito vantajoso ser independente. Por quê? Ao mesmo tempo que eu não tenho um investidor aportando nos projetos, eu não tenho alguém exigindo resultados ou trabalhando primeiro em vistas aos resultados, e aí normalmente eles são financeiros, eles não são nem de visibilidade, né? O investidor busca resultados financeiros. Então você tem independência para desenhar projetos que você efetivamente acredite, né? Você vai pensar no livro, você pensa na qualidade literária daquele livro, na qualidade daquele autor, você consegue tomar as decisões sozinhas, assim, ou com a sua própria equipe, sem atender a pessoas que não estão naquele universo do trabalho, digamos, diário, né, cotidiano, assim. Então, eu acho que o mercado editorial independente no Brasil tem crescido muito. Claro, nos ajudam as redes sociais, nos ajudam uma série de facilidades que as novas tecnologias nos trouxeram, né? Que nos ajuda a circular, a vender, a fazer conhecer, a fazer ler, né? Assim, muito. E eu diria que, sobretudo, ele é esse lugar da liberdade de você desenhar um catálogo, dizer, eu quero publicar poesia, eu quero publicar literatura, eu quero que os autores que eu trago aqui tenham, digamos, talvez uma convergência de pensamento comigo, e a gente vai para aquele início da história, né, da justiça, da ética, e aí você é independente para fazer suas escolhas, assim, eu diria. Não sei se eu respondi. Sim. E a Cida falando aqui, ó, mulher editora, gente. Isso Isso é muito bom, né? Aí tá a poeta, você tá vendo? A poeta, ela resumiu o que eu queria dizer, mas acho que é isso. O lugar do independente é o lugar onde a gente não é um número, a gente não é um. Eu sou LTDA, mas a gente não é LTDA, né? A gente é uma empresa no papel, mas as relações que a gente cria são relações muito pessoais, muito de gente, assim, né? Eu sempre digo, eu acho que eu não gostaria, assim, nunca foi uma ambição crescer demais, assim, sabe? Porque quando você cresce demais, você inclusive não consegue tocar, se você não toca de verdade os projetos, né? Uma editora que publique 30 títulos por mês é uma editora onde o editor não lê, na verdade, o livro, né? Porque ninguém dá conta de fazer isso, assim. é verdade. Érica, e dá um exemplo de algum autor que começou como independente, começou nessa vida louca, né? Que se joga, mas que de repente é conhecido pelo grande público hoje. Você tem Tem um exemplo assim muito recente que é da Aline Bey, por exemplo, que talvez vocês já tenham visto por aí, né? Sim. Que ela publicou A Pequena Coreografia do Adeus, acho que é o primeiro livro dela. Ela tem 2 livros publicados, A Pequena Coreografia do Adeus e O Peso do Pássaro Morto. Eu não sei qual foi o primeiro exatamente, mas é que o primeiro livro dela, a história, assim, ela está fazendo escola, inclusive. Tem muitos autores hoje imitando, o que é bom, a gente tem que imitar, copiar, tentar fazer igual, né? Dizem que ela ia para o Instagram e ficava mandando mensagem, para o WhatsApp e ficava mandando mensagem. Ó, galera, leia meu livro, compre meu livro. Esse é meu livro, assim, diariamente. Ela mesma, com muita energia, e hoje ela está em todas as feiras literárias. Hoje ela é uma escritora de referência dessa nova geração, né, de escritores contemporâneos. Tem um outro menino que eu acho muito interessante, ele acabou de publicar na França. Eu vi essa semana. Eu não vou lembrar o nome completo dele, mas ele chama. O sobrenome é Barbosa. E eu mesma comprei o livro dele na rua. Então, tinha uma feira literária, ele pegava um banquinho, os livros que ele publicou de forma independente, ia do lado do estande da feira literária, botava o banquinho dele e ficava vendendo livro, assim, né? E hoje ele está vendendo, ele já vendeu acho que mais de 10 mil cópias, ele acabou de ser publicado na França, né? Claro que ainda é um nicho, porque digamos que se você pensar num escritor muito conhecido, né? Se a gente for pensar num escritor, Paulo Coelho, o maior vendedor de todos os tempos, aí a gente está falando de milhões de livros vendidos.
Se falar no escritor razoavelmente conhecido no Brasil, você vai estar pensando em 100 mil cópias, né, 50 mil. Mas para um editor, um escritor independente publicar 5 mil livros, 4 mil livros, assim, é um sucesso tremendo. Assim. Arrebenta, né? Porque imagina também, né? A Paula falando, nossa, o peso do pássaro morto é muito conhecido. É. E é exatamente assim que a Aline fez, sem nenhuma vergonha, com muita vontade de que conhecessem a literatura dela, né? Mandando mensagem direta, dizendo, ó, gente, estou aqui, alô. E aí, mas é isso, também não adianta só essa ação, né? Não adianta só o marketing, mesmo que ele seja muito bom, mesmo que ele seja pessoal. A literatura também deve corresponder, né? A Aline tem uma literatura muito diferente, uma linguagem muito poética, assim, então quem acabou comprando por um convite dela, acabou gostando e comprando o segundo livro, né? Então é um pouco por aí, esse caminho também. Com certeza. E ó, gente, falando em livro, a Bruna preparou um e-book incrível para o pessoal como presente aí para quem está participando da nossa live. E você só acessar lá no nosso Instagram, você vai ver lá o nosso e-book Literatura Brasileira e Caminhos para a Publicação Independente. Está bem legal, com muitas dicas. Então, quem curtir aí tem conhecimento maravilhoso, não só para autor, não, mas para a galera que gosta de ler. Tem muita curiosidade, aprendi muito com esse conteúdo que a Bruna preparou aí com muito carinho. Então, baixa lá que vai ser bem legal. Olha, eu fiquei impressionada, hein? Eu quero dar parabéns para vocês, assim, porque primeiro esse ato, né, de generosidade de preparar uma publicação como para distribuir gratuitamente, distribuir conhecimento, né, gente, dar acesso, assim, é uma coisa muito legal. E eu vi o PDF, assim, que ela fez, e é completinho, assim, é uma delícia, serve muito para quem estiver começando, quem estiver se inteirando, né, desse tema. Eu fiquei impressionada. É bonito também, assim, isso também é importante. Isso a gente cuida muito aqui, né, da cara dos livros. E tá super bonita a publicação da Ativas. Parabéns. Muito bom. Érica, eu queria que você contasse pra gente um pouquinho da sua história. Porque eu sei que você morou um período fora. Foi Colômbia? Foi Colômbia? Colômbia. E você teve muito acesso com comunidades, né? Essa coisa social sempre foi muito forte em você. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como foi a sua história antes da Editacuja, que floresceu a editora, né? Provavelmente foi um funcionamento para você criar ela. Então, conta um pouquinho para a gente, porque eu tenho certeza que é muito legal a sua história e o pessoal vai gostar. Tá, bom, por onde começar, né? Aquela da infância. Mas assim, acho que a fundação da Editacuja vem desse desejo, assim, de uma paixão pela literatura absurda, assim, os livros realmente são um instrumento, é aquilo que fez a minha vida acontecer, digamos, ou ela tomar outros rumos daquilo que estava desenhado inicialmente para mim, né? E eu, por sorte, assim, sempre também fui muito cercada de gente talentosa, que escrevia muito bem. Eu estudei ali na Unicamp e fiz antropologia, mas tinha sempre um pé ali na letras e conheci pessoas interessantíssimas que escreviam muito. E nessa época, ali nos anos 90, não era muito fácil você publicar, né? Você publicava quando você tinha acesso a uma grande editora, eram poucas pessoas que conseguiam ter um livro, né? Esse cenário, claro, mudou, ainda bem. Então, a Editacuja nasceu um pouco desse desejo, nasceu muito cedo ali em 2008, a gente fundou a Editacuja, e a ideia era dar um espaço para essas pessoas que não tinham oportunidade em grandes editoras publicarem, né? Fomos super inovadores nesse momento, não tinha muita gente aí fazendo isso, né? As máquinas também eram mais complexas, tinha que fazer tiragens muito grandes e tal. Mas, como eu disse, a Editacuja, ela é essa coisa que se transforma,
que vai pegando os nomes das pessoas, né? Essas subjetividades também. E com o meu sócio, nós tínhamos já um desejo, uma experiência muito grande também com educação e tecnologias. Eu morei no Rio, trabalhei com educação à distância, ele, colombiano, trabalhava com tecnologias móveis, né? Nós entendemos que os celulares ali em 2008 eram uma grande ferramenta de aprendizagem também. Então começamos a fazer um livro aqui e um projeto aqui de tecnologias móveis, né? Vamos levar o celular para a escola e usar o celular para tirar as pessoas da sala de aula e aprenderem na vida real. Era um dos nossos motes. Vamos publicar aqui poesia. Então a gente foi um pouco fazendo esse caminho, andar junto. Em algum momento, a inovação social, a educação, as tecnologias e essa habilidade que a gente tinha de entender a tecnologia também como uma ferramenta de transformação coletiva, né? Foi tomando muita força. Nós tivemos uma escola informal na Bahia, ali no sul da Bahia, em Santa Cruz Cabralha, onde formamos jovens em desenho de conteúdo, em designer e em desenvolvimento. Então, as mesmas áreas que a gente trabalha aqui na Editacuja, a gente, digamos que multiplicava com eles, né? Esse trabalho rendeu muito, assim, no sentido de, primeiro, nos ensinar muito, depois ele teve, acho que algumas boas contribuições ali na própria comunidade, ali em Santa Cruz Cabralha, né? Alguns jovens, até hoje a gente acompanha, assim, eles seguiram, né, esse caminho que começou ali, e aí isso nos levou para a Colômbia, porque a gente acabou, as metodologias que a gente tinha desenhado e aplicado aqui no Brasil, com colégios ou nessa escola informal, a gente acabou levando para a Colômbia, convidados por governos, por empresas, né? Aí ficamos lá por 5 anos, fazendo projetos educacionais com comunidades agrícolas, com turismo, com diferentes áreas de conhecimento, mas sempre trabalhando, né, o conteúdo, a tecnologia e as narrativas como elementos de transformação. E em 2019 voltamos para o Brasil, e aí foi quando retomamos também, na verdade, na pandemia, o trabalho editorial, a publicação de literatura, né? Então, Muito bom. foi bom. Deu para entender um pouquinho? Muito rápido, né? E Érica, agora falando... Deixa eu mostrar uma coisa. Na Colômbia, eu publiquei também uma antologia de poesia colombiana, então vou mostrar lá. Lá, vamos ver. Só porque eu acho a capa muito bonita e tem autores maravilhosos aqui. Essa antologia chama Palavras Andantes. Foi uma experiência foi, digamos, o projeto editorial que eu fiz de lá da Colômbia. Na verdade, são 3 livros. Então, essa é a antologia de poesia colombiana. Tem uma antologia de poesia argentina também, que fiz com uma poeta e tradutora argentina. Nós fizemos a mesma Palavras Andantes para a Argentina. Aliás, eu vou publicar em breve o livro da Teresa Rijon, aqui no Brasil também. E fizemos a antologia de poesia do Brasil. São livros bilíngues, então eu aproveitei um pouco esse tempo lá para fazer esse diálogo, né? E fazer circular a poesia de lá aqui, a poesia daqui lá. E olha a Cida falando Palavras Andantes. Lindo título. Bom, Cida é o título de um livro do Galeano, né? Então é uma homenagem. Mas a gente fez uma brincadeira que foi por palavras com V, B, porque, né? Português e espanhol, assim. Muito legal, muito bom. Bom, e falando de tecnologia, eu acho que tem um assunto que deve estar, né, muito em voga. Provavelmente deve ter falado sobre isso muitas vezes. Mas a inteligência artificial, o impacto da inteligência artificial para os escritores. Fala um pouco para mim, Érica, onde que a gente está andando, o que isso vai ter, como que a gente vai ver o que é humano, o que é máquina, como que está acontecendo aí no mundo literário? Olha,
Vou falar das minhas impressões pessoais, tá? Porque é um tema muito novo, né? Talvez tenham pessoas que estão estudando mais a fundo isso para falar melhor. Assim, eu entendo. Hoje há assim, já uma quantidade muito grande de publicações feitas por inteligência artificial, né? Normalmente são livros que circulam nas Amazons da vida, né? É, tem uma coisa que é muito boa, que é assim, a tecnologia, ela é mágica realmente, né? E ela não é nem do bem nem do mal. Eu acho que a tecnologia, ela é uma máquina, ela é neutra, né? Ela depende, na verdade, do sujeito que está usando ela, né? E que está criando a partir dela, assim. Então, é, eu acho muito interessante o uso de inteligência artificial, assim, inclusive em processos criativos, ela pode te ajudar, assim, né, em determinadas coisas, até porque ela vai te trazer outras dimensões. Então, ela pode, digamos, acender seu pensamento de formas que você ainda não tinha pensado sem usá-la, né, e sem mas ela não pode ser um substituto, digamos. Então, hoje existem publicações feitas por inteligência artificial, mas uma pessoa que tenha um mínimo repertório literário, eu acho, de leitura, identifica, né? Porque ela ainda não consegue, digamos, reproduzir aquilo que nós temos de mais maravilhoso que a nossa imaginação, nossa capacidade de criar um novo mundo. Então, assim, um livro, ele é realmente literário, ele é realmente interessante. Acho que literatura pode ser muitas coisas, né? Mas eu acho que a literatura é aquilo que produz algo que realmente não existia antes daquelas palavras, daquela sequência, daquele conjunto de personagens que você criou, assim, né? E acho que isso só pode ser criado por o ser humano, porque a máquina, ela, na verdade, só está se alimentando do que já existe, né? Então ela só vai se repetir, ela não vai conseguir criar um novo universo, ela não vai conseguir criar a imaginação, né? A imaginação é com o humano mesmo. Mas eu acho que ela pode ser interessante para ser usada especialmente como exercício. Eu vejo hoje professores usando IA, né, no texto, por exemplo, como exercício com os alunos. Eu acho essa parte muito positiva, porque, primeiro, como estudante, eu acho que você não pode rechaçar aquilo que eles estão usando ou estão se apaixonando. Eu acho que você tem que tentar entender e abraçar essas coisas, né? E aí, se você propõe esse uso de uma forma mais criativa, você consegue, inclusive, fazer com que eles mesmos concluam, né, o que a máquina pode fazer por ele e o que ela não deveria fazer, né? Então, minha filha, por exemplo, tem 14 anos, adora escrever, e de vez em quando ela vai lá no chat GPT e pede, me dá ideias de cenários para tais situações, século XVII, queria uma ideia de cenário para minha história aqui, aí ele dá duas, três ideias, ela vai lá depois, confere, será que isso tem sentido? Não. Essa ideia aqui de cenário eu achei legal, vou a partir daí criar minha própria história, né? Então, pode ser interessante, mas acho que é importante também, você sabe que teve o ano passado, premiaram, né? Colocaram entre finalistas uma ilustração feita por IA, né? Num grande concurso, num grande prêmio literário brasileiro, assim, um dos mais importantes. E escolheram essa ilustração feita por IA sem saber, os jurados sem saber, e escolheram, né? Depois perceberam, foi um pequeno burburinho no mercado editorial, né? E aí, nesse ano, por exemplo, já se criou no regulamento a, a desclassificação caso o texto ou a arte seja feita por IA, né? Então a gente tem que ir aprendendo com os erros também, entendendo, né, como funciona, assim. Mas acho difícil que o IA consiga fazer a literatura, no sentido daquela literatura que nos deixa algo novo no mundo, né? Algo que ninguém tinha colocado, um sentimento que ninguém tinha conseguido ainda descrever de tal forma que cria simpatia para quem está lendo, né?
Com certeza. Gente, vocês estão entrando agora, não deixa de seguir aí a Edita Cuja. Verdade. Siga também Ativas, que você vai entrar nesse mundo da cultura. Enfim, vamos todos seguir, porque realmente são pessoas que estão fazendo a diferença, né? Nossos convidados aqui, toda semana a gente tenta trazer pessoas que estão fazendo muita diferença nos seus mercados e vem trazer o melhor para vocês, principalmente para o crescimento pessoal, né, e profissional de todo mundo. A Paula falando, Érica, indica um autor e um livro dos seus preferidos. Olha que beleza, Paulinha. Vamos lá. Ixi, eu não posso indicar ninguém vivo, Paula. Nem eu, assim, em primeiro lugar, eu diria, é muito legal a gente procurar conhecer a literatura contemporânea, né? Tem coisas maravilhosas sendo feitas, aí modéstia à parte total. Todos os autores que estão lá na Edita Cuja, você pode ir sem medo, assim. São absolutamente originais. Tem o domínio da linguagem que cada um se propõe. É, assim, incrível. Então, você vai ver que o nosso catálogo não é extenso justamente por isso. Porque cada pessoa ali está escolhida, assim, com muito cuidado. Então, primeira dica, entra lá no site da Edita Cuja. Se você gostar de poesia, você vai encontrar poetas maravilhosos. Se você gostar de prosa, você vai encontrar também. Também tem crítica literária lá, assim, então, primeira dica é essa. E aí, para indicar, assim, eu acho que depende daquilo que você gosta e do tamanho do seu repertório. Assim, tipo, minha autora do coração, aquela que me acompanha todas as fases da minha vida até agora, eu vou fazer 50 daqui a pouco, né? É a Clarice Lispector, mas não é uma autora para todo mundo, eu tenho consciência disso. Quem ainda não tem intimidade assim com ela, com a literatura dela, eu diria que todo mundo devia ler Clarice Lispector pelo menos uma vez na vida, né? Mas quem não tiver muita intimidade, eu acho que pode começar por um livro de crônicas dela que chama Descoberta do Mundo. Hoje mesmo eu tive uma lembrança com esse livro, assim, de um texto muito bonito que tá. E acho que em poesia tem os clássicos, né? Mas eu vou aproveitar que a Cida está aqui, porque ela foi amiga do Manuel de Barros. E o Manuel de Barros, eu acho que ele é um poeta muito interessante para quem não tem o costume de ler poesia, sabe? Porque ele é um poeta simples, assim, ele fala com a simplicidade de uma criança, assim, né? Então ele é um bom início, assim, ele é um bom autor para a gente começar a ler, assim, né? Muito bom. Só os comentários aqui, a Cida comentou quando a gente estava falando de IA, o problema é que a IA não tem alma, isso mesmo. E a Paulinha falando, saia justa, kkk. E a Paula, muito, né? E a Paula, ai que chique, adorei. E a Cida falando, viva Manuel de Barros. Aí a Juju, Sara, viva! Isso aí, coraçãozinho. Uhum. E não tem intimidade com Clarice por respeito. A Lilia falando, Lilia Boldi, um beijo, Lilia. Ô Lilian, mas eu acho que a Clarice ia te dizer assim, não, pô, venha de me desrespeite, assim, um pouco, vem sem medo. A Clarice é maravilhosa, né? Fizeram um filme agora do livro dela, um dos livros mais difíceis dela, e o filme também é um desafio, mas que é um monólogo, A Paixão Segundo GH. Mas é um filme maravilhoso, assim, quem gosta de mergulhar nas profundezas, né, do ser, assim, é muito bonito. Mas lê as crônicas dela, que você vai ver, tem umas crônicas muito gostosas e simples, assim. Tem muito, para quem é mãe, ela conta muito da relação com os filhos. Uma delícia. E é muito atemporal, né? A parada é atemporal. Gente, o papo tá uma delícia, mas eu preciso lembrá-los que nós temos o nosso presente do e-book. Por favor, baixem, porque senão a Bruninha vai ficar muito triste, tá? Ela fez com muito carinho. Olha a Lilia falando, vou te ouvir. E
E é isso, vamos chegando ao nosso fim da nossa live. Agradecer muito, muito, muito essa querida que disponibilizou o tempo, que eu sei que é muito escasso. A Érica tem muitos projetos, muita coisa acontecendo, mas ela, com toda a gratidão e coração maravilhoso que ela tem, ela disponibilizou esse tempinho para partilhar esse conhecimento rico que ela tem, né? E a gente não poderia deixar de demonstrar essa gratidão, viu, Érica? Muito obrigada. E deixo livre aqui para você quiser deixar um recado, falar alguma coisa que eu não perguntei, fique à vontade, que a gente agora o microfone é seu, né? Tá bom, ó. Muito obrigada. Como a gente falou no início, né? Foi um bonito encontro que a gente teve, assim. Quem tiver um projeto cultural na gaveta, esperando uma ideia, procura a Noemi, porque ela ajuda a fazer acontecer, assim. E enfim, vocês estão vendo, vocês sabem que ela é. Dá para sentir, né? Eu senti na primeira vez que a gente se falou. Então, vai em frente. Quem tiver livros, que tiver escritos, assim, também na gaveta, acho que procure publicar. Hoje em dia, há muitos caminhos para publicação, né? Você pode tentar uma editora tradicional, é um pouco mais difícil, você pode tentar as editoras independentes. Tem gente fazendo os próprios livros também. Eu acho que todos os caminhos são válidos. E é só a partir do momento que você publica é que você consegue ter um leitor, ter uma escuta, ter um retorno para aquilo que você escreve e faz, né? Eu acho que a gente precisa de expressão no mundo, assim. Deve ter muita gente aí com projetos escondidos que a gente adoraria conhecer. Eu sei que tem muita gente talentosa e que tem medo, que não sabe. Então, essa publicação que elas fizeram tem um compilado muito legal, assim, dá uns apontamentos de caminhos também nessa. Também podem escrever para a gente pela Editacuja. Se ficar sem resposta, tenta mais de uma vez, porque às vezes chega muito projeto, muito livro ali pelo e-mail, principalmente, e às vezes, enfim, pode acontecer. Às vezes, naquele momento ele chegou, eram muitos ao mesmo tempo, seu projeto passou, manda de novo daí um mês, 2 meses, fala, oi, tá lembrando, te mandei, né? Eu acho que sempre vale a pena insistir. E vivam as escritoras e os escritores, né? Com certeza, gente. Ó, a Cida falando, obrigada pela live, parabéns. O Pedro, olha, o comentário dele foi muito legal. O livro impresso resiste. Boa! Bom. O Pedro fez uma capa para mim do Massacre da Faria Lima. E ele é um artista muito interessante, também vale a pena aí quem tiver e gostar de arte, de desenho, dá uma olhada no material dele. Carece do mercado, né? As ilustrações, enfim. Boa, Pedro. A Lia falando fundamental. É isso mesmo, pessoal. Então é isso, vamos finalizando. E o nosso AtivaCast agora vê vocês agora só em agosto, gente. Só em agosto estaremos aqui, se Deus quiser. E um beijão, minha querida, como sempre. Muito bom estar com você. Papo muito gostoso. E a gente continua com nossos projetos doidos, né? Vamos. Vamos que vamos, que é isso que é. Então, um beijão, Noemi. Obrigada e obrigada para a Bruna também, tá? Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que veio aqui. Exatamente, pessoal que assistiu até agora, muito obrigada, gente. E segue nós, porque estamos aqui, né, afinal, para compartilhar conhecimento. Estamos todo mundo juntos nesse barco. Muito obrigada, gente. Tchau. Tchau, tchau.